Beleza, gente. Então eu estava falando para vocês, não sei o que vocês conseguiram entender do que eu já tinha dito, mas vou ter que acelerar um pouquinho. Que as grandezas, as variáveis termodinâmicas, representam propriedades dos sistemas que a gente consegue medir macroscopicamente, sem olhar o fenômeno elementar do ponto de vista microscópico que causa ele. Então, por exemplo, temperatura você mede macroscopicamente. Você pode colocar um termômetro dentro uma chaleira de água quente, você mede. A gente sabe o que isso acontece, a temperatura, o aumento da temperatura, a diminuição, por causa de fenômenos microscópicos. Mas a gente, por um momento, a gente deixa de se preocupar com isso e passa a olhar só do ponto de vista macro, que é a manifestação de uma média desses comportamentos. A maioria das grandezas termodinâmicas elas têm uma dependência entre si. Hoje a gente vai trabalhar com a dependência de duas delas, que é o tamanho e a temperatura. A dilatação térmica vai ser o aumento das dimensões dos corpos do estado líquido e sólido devido ao aumento dessa temperatura. Tá? Então, presta atenção que eu enfatizei aqui que é estado líquido e sólido. Por que eu não coloquei o gás aqui dentro? Porque o gás ele também vai aumentar o seu volume, vai ter uma tendência a aumentar o seu volume à medida que a gente aumenta a temperatura dele. Só que no caso do gás, o fenômeno é um pouco mais complicado, porque além do aumento do volume devido à temperatura, existe também a pressão externa, que faz um papel muito importante. No caso de sólido e líquido, a maior parte da interação que constitui o formato e o volume do corpo é devido às próprias moléculas entre si. As moléculas têm uma força de agregação muito forte. Tá? Então não faz muita diferença se a pressão externa do ar, que está do lado de fora do objeto, é muito grande ou muito pequena. Dá meio que na mesma. Então a equação que vai descrever este aumento de dimensões, no caso dos sólidos e líquidos, ela é bem mais simples do que no caso de um gás. No caso de um gás, as moléculas praticamente não interagem entre si. Elas não sentem a presença de uma em relação à outra. Quer dizer, existe uma interferência, mas ela é muito menos sensível. A maior parte do fenômeno acontece entre o choque das moléculas com as paredes do recipiente. Tá? Então, isso a gente vai ver mais adiante. Então, por que os objetos aumentam de tamanho quando a gente aumenta a temperatura deles? Então, eu vou desenhar aqui como seria um, uma barrinha. Sei lá, pensa que é um pedaço de uma barra de ferro, sei lá. Tá? E a gente sabe que esse sistema ele é composto de um monte de moléculas. Então, eu vou desenhar aqui algumas bolinhas que representam a molécula. Obviamente que vai estar completamente fora de escala, porque as moléculas elas são muito pequenininhas, muito numerosas, mas elas, como é um estado sólido, elas estão mais ou menos equidistantes umas em relação às outras, estão relativamente paradas, tá? O que eu quero dizer com paradas é que elas não podem trocar de lugar com sua vizinha. Então, a molécula que está aqui, ela vai estar sempre do lado de um lado e do outro das mesmas moléculas. Então, não vou fazer todas aqui. Então, essas bolinhas vermelhas representam as moléculas. Tá? Ah, o que é a temperatura do ponto de vista microscópico? Do ponto de vista macroscópico, tem toda a ver com aquela relação de equilíbrio termodinâmico que vai determinar se haverá troca de calor ou não. Do ponto de vista microscópico, eu ainda não falei, não justifiquei para vocês, mas eu vou já precisar utilizar isso, representa o quão intensamente essas moléculas se movimentam. Alguma coisa que tem alta temperatura significa que as moléculas têm uma alta energia cinética média. Energia cinética é a energia do movimento. Tá? Ué, mas como que elas vão se movimentar se elas estão paradas? Tremendo, basicamente. Ela vai ficar chacoalhando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quanto maior a temperatura, maior é esse movimento de vibração. Então, ela vai ter uma vibração térmica. Ela não vai poder sair vagando por dentro do objeto sólido, mas ela vai ficar se remexendo ali de um lado para o outro. Quando você aumenta a temperatura, isso vai acontecer em todas as moléculas. Então, o que vai acontecer? Essa molécula que eu vou representar aqui,
ela vai exigir para si, porque ela vai chacoalhar para cá, para cá, para cá e para cá, um espaço maior. E essa vizinha dela, a mesma coisa. Vai chacoalhar para cá, para cá, para cá, para cá, para os lados. Então, todas elas vão estar tremendo. Então, o que vai acontecer? Elas vão dar um chega para lá na sua vizinha. Bem pouquinho. Uma distância praticamente insignificante. Só que o que acontece? Como dentro da minha matéria eu tenho um número muito grande de moléculas, mesmo que cada uma exija para si um espaço um pouquinho só maior, o efeito acumulativo, somatório, é de um aumento, muitas vezes, observado macroscopicamente. Então, o que vai acontecer? Essa molécula aqui vai empurrar um pouco a sua vizinha para o lado, que vai empurrar um pouco a outra, que vai empurrar um pouco a outra. Isso vai ter um efeito acumulativo que, se você colocar um anteparo aqui, onde toda a dilatação aconteça para um lado só, na verdade ele vai dilatar para os dois lados, mas se você apoiar ele aqui contra uma parede, digamos, você verá um aumento de tamanho. Tá? Esse aumento de tamanho a gente normalmente vai chamar de ΔL. Na física, tudo que é variação, quando é uma diferença de valores entre um valor inicial e final, é delta, né? Esse triângulo aí. Tá? E o valor inicial que eu tinha de tamanho, eu vou chamar de... Nossa, que horrível. Daqui até aqui. L0. Zero para identificar que é o inicial que eu tinha. Então, empírica, a gente sabe que, do ponto de vista físico, o efeito de ter um aumento de ΔL deve-se ao fato de eu ter fenômenos microscópicos aqui que estão acontecendo. Mas a gente vai descrever esse fenômeno do ponto de vista macroscópico, com uma equação empírica, ou seja, a equação que eu vou escrever aqui ela não é deduzida. A gente quer saber do que depende ΔL. O que fará com que o aumento de tamanho seja mais sensível ou menos sensível? A primeira coisa que a gente pode concluir é que ΔL será maior, portanto, será proporcional ao ΔT. T maiúsculo é de temperatura. Tá? O livro que eu encaminhei para vocês, os livros de ensino médio em geral, usam temperatura como ΔT. Tá? Eu não gosto dessa notação, que pode causar confusão. O livro usa o T maiúsculo para temperatura já em Kelvin e θ para temperaturas em quaisquer outras escalas. Eu prefiro deixar ΔT para vocês que têm que saber quando que é a escala que a gente está usando. Tá? Então, quanto maior o ΔT, maior o ΔL. Ou seja, se você aumentar 40 graus Celsius, ele vai ter um aumento de tamanho. Se você aumentar 100 graus Celsius, ele vai ter um aumento maior de tamanho. Além disso, ele também é proporcional ao próprio L inicial. Como o efeito é acumulativo, quanto mais moléculas que eu tenha exigindo para si um espaço um pouquinho maior, maior vai ser o resultado desses espaços somados. Portanto, se eu aumentar uma barrinha de 5 centímetros iniciais, devido ao aumento de temperatura de 100 graus Celsius, o aumento, se essa barra tiver 1 metro, na mesma variação de temperatura, vai ser muito maior. Tá? Quando você quer... Então, se você tiver uma relação dessas duas coisas, você pode dizer o seguinte, ΔL é proporcional ao L0 e ao ΔT. Em física, não na física, na matemática, né? Quando a gente quer transformar uma proporcionalidade em uma igualdade, eu já fiz isso com vocês em alguns casos, a gente faz o quê? A gente multiplica o termo de proporcionalidade por uma constante. E essa constante, normalmente, ela tem que ser obtida empiricamente. Ela vai ser uma constante que vai depender da natureza do fenômeno ou da natureza do material. Neste caso, vai ser da natureza do material. Essa constante a gente chama de alfa. Tá? Então, o alfa ele vai carregar em si, vai ser um número diferente para cada material. O ferro vai ter 1,
O alumínio vai ter outro, o chumbo vai ter outro. Então, ele é uma característica do material e ele vai representar o quão sensível este material é a um aumento de temperatura em relação ao aumento de suas dimensões. Ou seja, um material que tem um alfa grande significa que um aumento de temperatura causará um aumento muito grande de tamanho. Já um material que tem um alfa pequeno, você pode aumentar muito a temperatura, que o seu tamanho quase não aumenta. Tá? Então, este alfa, o símbolo de proporcionalidade também é alfa, tá, gente? Por isso que eu não escrevi aqui proporcionalidade como alfa, porque senão ficaria uma confusão aqui de notação. Tá? Esse alfa aqui não é um operador de proporção, ele é simplesmente uma constante. A gente chama essa constante de coeficiente de dilatação linear. Tá? Qual que é a unidade do alfa? A gente pode presumir a unidade do alfa se a gente isolar ele aqui. Ó. O que vai ser? Se você isolasse o alfa aqui, você teria o quê? Delta L sobre L delta T. O delta L em sistema internacional você mede em metros, mas não precisa ser em metros, porque você tem aqui, pode ser em qualquer unidade aqui. Por quê? Você vai ter uma grandeza que se mede em comprimento, igual a algumas coisas que multiplicam outra grandeza que se mede em comprimento. Então, acaba que nessa equação aqui, a unidade de comprimento tanto faz. Você pode expressar em centímetros, em milímetros, em metros, contanto que você tome o cuidado de que, se você coloca o L0 em milímetros aqui, vai sair do lado esquerdo em milímetros. Tá? Então, quando você isola o alfa, o ΔL e o L têm a mesma unidade. Então, não vai cortar as unidades, não vai ter unidade de comprimento. Então, vai dar 1 sobre a unidade de variação de temperatura. Eu falei para vocês na aula passada que a temperatura no sistema internacional se mede em Kelvin. Mas quando eu falo em ΔT, variação de temperatura, a variação de temperatura é igual. Toda equação que tiver ΔT, você pode expressar o ΔT em graus Celsius ou em Kelvin, porque a variação em graus Celsius é igual à variação em Kelvin, resultado do fato de que a transformação de graus Celsius para Kelvin ela é aditiva e não multiplicativa. Então, a unidade de alfa vai ser graus Celsius na menos 1. Na menos 1 porque ele está no denominador aqui. Tá? Deixa eu só voltar aqui para o Google Meet, para ver se está tudo certo. Tá tudo bem, gente? Algum problema? Estão ouvindo? Estão vendo direito? Tranquilo? Então tá bom. Então, essa daqui é uma equação empírica, tá, gente? Essa formulação aqui, que eu vou destacar em azul aqui, ela foi proposta e testada. Ela não é obtida a partir de um desenvolvimento feito a partir de leis mais fundamentais ou equações mais fundamentais. Ela é uma proposta. Ó, ΔL deve aumentar com tal fator e deve aumentar com outro fator. Vamos ver se funciona assim? Funciona. Tá? Mas toda lei empírica ela tem um limite aí de validade. Se você aumentar demais a temperatura, talvez ela deixe de funcionar. Tá? É uma equação linear, não tem nenhum termo elevado ao quadrado, por exemplo. Então, quando isso acontece, ela vai ter um valor, aí, um intervalo de temperaturas que ela funciona. Se você extrapolar esse intervalo, ela deixa de funcionar. Tá? Ela deixa de seguir essa equação. Tudo bem? Então, alguns valores aqui para ilustrar o quanto esse alfa pode ser sensível. Então, se você tem aqui uma listinha de materiais e o seu alfa, normalmente alfa é um número muito pequenininho, tá? Porque normalmente as coisas não aumentam assim de uma forma muito sensível. Vai ter um aumento pequeno, tá? Então aqui ó, eu vou já colocar a potência em todos eles, 10 na menos 6 em geral, tá? Graus Celsius na menos 1. Então, quando eu coloco aqui a notação científica e a unidade,
Já na primeira linha da tabela, eu não preciso repetir embaixo. Tá? Então, vamos colocar alguns materiais aqui. Isso que vocês não vão precisar decorar nem nada, tá? Isso aqui nos enunciados vai ter para vocês. Então, vamos colocar aqui alumínio. Ele vai ser um material facilmente dilatável, vai ter 22, se você tiver que usar um exercício, 22 vezes 10 na menos 6, tá? Graus Celsius na menos 1. Prata, também dilata bastante, 19. Tá? Ouro, já dilata menos, 15. Vezes 10 a menos 6. Vai depender de alguns fatores isso, tá? Depende, por exemplo, de que temperatura, qual é a faixa de temperatura que a gente está trabalhando. E até mesmo da pressão externa, etc. Mas a gente vai assumir aqui que são valores praticamente fixos. Ferro vai ter um valor menor ainda, 12. Vidro já vai ser bem menor. Isso aqui tem uma consequência muito importante. O vidro vai ter uma dilatação de 9 vezes 10 na menos 6. Tá? Tem um tipo de vidro que foi inventado no início do século passado e hoje é normal, todo mundo tem em casa, chama Pirex. Então todas essas formas aí de vidro que a mãe de vocês pode pôr dentro do forno e não quebra, é um tipo de vidro que tem uma mistura de composições lá, chama borosilicato dentro do vidro e aí ele não quebra. Então a gente chama esse tipo de vidro de Pirex, que é o vidro que dá para pôr no fogo, basicamente. Esse vidro tem um coeficiente de dilatação ainda menor, 3,2 vezes 10 na menos 6. Então você consegue fazer uma mistura ali dentro do vidro e ele acaba resistindo à temperatura sem quebrar. E o fato do vidro quebrar, quando ele não é feito de pirex, é uma coisa bastante interessante, vale a pena a gente comentar aqui. O que acontece? São dois efeitos combinados no caso do vidro que faz com que ele quebre se você coloca ele no fogo ou se ele já estiver quente e você coloca em cima de uma superfície fria. O vidro ele vai combinar os seguintes fatores. Por um lado, ele tem um coeficiente de dilatação que não é tão pequeno, ele é menor do que os metais. Normalmente os metais têm coeficiente de dilatações mais alto, ou seja, é mais apreciável a diferença de tamanho no metal. Então, ele tem um valor de 9 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Significa que cada grau Celsius que você aumente aí de temperatura, ele vai ter um aumento de 0,0001%, basicamente. Tá? Então não é tão pequeno. Mas, por outro lado, por que os metais não se quebram se eles têm um coeficiente de dilatação até maior? Porque os metais, a gente vai ver ainda mais adiante, eles conduzem o calor com muita facilidade. Então, se você tiver uma plaquinha aqui, de um lado você tem a parte aquecida, sei lá, fogo, por exemplo, e do outro lado você tem a parte fria, vamos representar por cubinhos de gelo. Não precisa ser fogo e gelo, tá? Pode ser qualquer diferença aí de temperatura imposta por causa de outras superfícies. Por exemplo, a parte fria poderia ser a superfície de granito da pia. Então, só para representar aqui, você tem uma parte fria e uma parte quente. O que vai acontecer? Se essa plaquinha fosse de metal, muito rapidamente a temperatura, muito rapidamente, como ele conduz calor com muita facilidade, se você segurar uma colher na mão e colocar a outra ponta no fogo, você vai sentir teu dedo queimar muito rapidamente, porque ele conduz calor muito fácil. Então a temperatura aqui, temperatura 1 e a temperatura 2, no caso do metal, vão ser parecidas. Elas vão ser um pouco diferentes, mas elas vão ser parecidas, porque ele vai conduzir calor da parte quente para a parte fria com muita eficiência. Então,
ele vai dilatar como um todo, porque tanto essa face aqui esquerda quanto essa face direita estarão em temperaturas parecidas, então ele aumenta de tamanho, mas ele aumenta de tamanho de uma forma semelhante. Agora, o que vai acontecer se isso aqui for de vidro? O vidro tem um coeficiente de dilatação térmica alto, relativamente, só que ele conduz calor com muita dificuldade. Se você coloca o vidro no fogo, vai demorar muito tempo para um lado esquentar e para o outro esfriar. Então, o que vai acontecer? Essas temperaturas T1 e T2 vão ser muito diferentes. Então, o que vai acontecer? Do lado esquerdo, ele vai dilatar muito. Tá? Então, ele vai dilatar do lado esquerdo. Em todas. E do lado direito, ele não vai estar tão dilatado. Então, o que vai acontecer? Um tensionamento interno da estrutura que compõe o vidro. Então, ele vai. É como se eu esticasse o lado esquerdo e esticasse menos o lado direito. Tá? Então, ele vai se espatifar, vai ter um tensionamento. Tá? Enquanto que nos metais isso aqui vai acontecer mais ou menos de uma mesma maneira, o lado esquerdo e o lado direito. O que o Pirex faz? Essa forma aqui de você fazer um vidro que não estoura. Você não melhora a condução de calor, mas você diminui o coeficiente de dilatação. Então ele não vai ter esse efeito tão pronunciado. Apesar da temperatura estar maior de um lado do que do outro, ele vai ter um menor coeficiente de dilatação. Entendido, gente? Pessoal, já é quase 11 horas. Hoje nossa aula ficou bem reduzida. Eu vou ter que aprofundar esse conteúdo nas aulas gravadas, tá? Já é quase meio-dia, desculpa, não quase 11 horas. Então, eu vou deixar aí para a gente fazer alguns exercícios, exemplos, desculpa, e, trabalhar dos outros tipos de dilatação, que é dilatação superficial e volumétrica, nas aulas assíncronas.